a gente pode utilizar para um condomínio. O nosso tema da nossa discussão, a gente está falando de insegurança. E aí a gente tem que ver quais são as vantagens e desvantagens de se utilizar, por exemplo, a identificação de placas para ter acesso a uma área restrita. Então, por exemplo, eu acho que é sensacional usar o LPR para você acessar uma área como a de um condomínio, mas no sistema de eclusa. Então, você chegou, ele leu a placa, ele deixa entrar. Beleza. Por quê? E retém você na eclusa. E aí você, com identificação facial, comprova que de fato é um morador. É você, não é outra pessoa que está lá dentro. E por que eu gosto de levantar isso? Porque o elemento placa, ele é muito vulnerável. A gente consegue falsificar. Uma placa com uma fitinha, isolante preta. A própria placa Mercosul foi uma mudança que teve recente aí, que se a gente for ver, a letrinha, ela tem um outro layout, é uma outra fonte, é diferente das fontes da placa antiga. O que acontece? Na placa antiga era muito fácil você transformar um F num E, por exemplo, com a adição de uma fita isolante. Com essa nova placa, teoricamente, essa adição não dá condição do LPR errar. Mas, o que acontece na prática? Ele erra. E por que ele erra? Às vezes, se o equipamento não estiver bem focado, se não for escolhido o equipamento adequado, a gente pode ter problemas de troca de letras, né? Então, tem algumas características que a gente precisa se ater para não gerar uma situação de insegurança. E essas câmeras são muito caras? Olha, eu vou falar para você. Quando eu entrei no mercado, não tem muito tempo. Que o Fábio é novo, né, gente? Quantos anos o Fábio tem aí? Vamos ver quem que acerta aí. Vamos fazer uma enquete aí, ó. Vamos mandar aqui embaixo, vocês cliquem no nosso link, vamos ver quantos anos o Fábio tem. Cada programa a gente vai colocar uma enquete super importante para falar da vida do nosso entrevistado. É isso aí. Então, há cerca de 10 anos atrás, quando eu ia falar de uma câmera LPR, a gente estava falando de um dispositivo que, em reais, 10 mil reais, 15 mil reais, 20 mil reais. Que eram as câmeras que iam para os radares. Basicamente, elas tinham esse uso. Aquelas câmeras que o pessoal ia lá e quebrava. Lembra que tinha uma época que virou moda, todo mundo quebrar de raiva, né? Exatamente. Eram dispositivos importados, não tinha produção nacional. E eram poucos players que tinham a condição de produzir equipamentos com a condição de serem, de fato, eficientes. E isso daí tinha um alto custo. Eram poucos fabricantes. E aí, com o passar do tempo, novas empresas entrando no mercado, investindo muito, conseguiram baratear. E eu vou falar para você, hoje ela é muito mais acessível. Não vamos nem pensar na inflação que teve no período. Hoje ela custa 20% do que custava... 20%. Do que custava há 10 anos atrás. A gente tem modelos a partir, né, de 2 mil reais aí. A gente tem condição de fazer essa análise em diferentes locais. Então hoje é uma tecnologia bastante acessível. E que pode prover bastante segurança. Eu vou dar um exemplo para vocês. A gente vai mostrar para vocês aqui, ó, uma foto de um acidente que aconteceu no Paraná, em Jacarezinho. Olha que absurdo. Um caminhão, ele estava na praça, para passar na praça de pedágio, e na ocasião as antenas não conseguiram identificar qual que era o tag dele. Ele era um cliente de um meio de pagamento automático desse, e a antena não conseguiu detectar. E ele fez o quê? Ele parou na via. Por quê? Porque se ele empurra, cancela, ele está cometendo uma infração de trânsito. Então, ele fez o que é correto. Um veículo, se não me engano, uma Saveiro vermelha, nas imagens a gente não consegue identificar, e eu não me recordo de cabeça agora qual era o modelo, parou atrás dele. O caminhão que vinha atrás, em alta velocidade, não conseguiu frear. A Saveiro simplesmente dobrou, como vocês podem ver nessa imagem que a gente vai mostrar para vocês. Foi um acidente muito grave. Felizmente o motorista não morreu. Não morreu? Não, mas as imagens... Gente, olha o estado que ficou esse carro. Impressionante, impressionante. E
E como que a gente pode usar o LPR, a leitura de placas, para resolver isso? E hoje é usado. A gente já não tem mais situações como essa acontecendo. Pelo menos não me recordo de ter visto nos últimos anos. Você reconhece a placa do veículo. Você verifica se aquela placa tem um meio de pagamento, um tag associado a ele. Você consulta se esse tag está adimplente, se ele não está devendo, se ele está regular, não está bloqueado. E aí você faz a liberação. Então, para o usuário, não importa se foi a antena que identificou o tag ou se foi a câmera que identificou a placa, mas ele tem uma contingência para evitar situações como essa. Infelizmente, a gente sabe que às vezes é preciso que situações como que a gente viu aconteçam para que soluções emerjam e evitem que problemas como aquele ocorram. Então, hoje é amplamente utilizado a leitura de placas para fazer contingências dos tags. Tu acha que a criminalidade nessas praças de pedágio, que antigamente quando parava, eu lembro que a gente não tinham nem tags, a gente tinha que parar e pagar. Uhum. E tinham muitos crimes, aconteciam muitos crimes. Tu acha que esse pessoal saiu porque as câmeras começaram a pegar essas pessoas, esses meliantes? Tu acha que esse crime, ele parou, ele migrou para outro? Ele muda, né? Eu diria que ele muda. O ladrão, o criminoso, ele gosta de facilidade. Então, ele vai tentar atuar aonde é mais fácil. Então, se ele sabe que aquela rodovia é monitorada, se ele sabe que a polícia tem ferramentas que vão identificar ele com mais facilidade, ele migra. E a gente vê isso daí. E é extremamente importante que as forças policiais adotem essas tecnologias, porque a gente tem problemas severos ainda acontecendo. Isso é tecnologia para a vida.